Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Tati Rodrigues, aqui com mais um PataCast, um programa feito por quem e para quem ama e respeita os animais. E o assunto hoje é clínica geral veterinária relacionada a cães. Quais são as principais doenças que afetam os nossos amigos? Quais os sintomas? Quais as formas de prevenção? Como agir ao primeiro sintoma? Muitas informações importantes, informações que podem salvar vidas. Para falar sobre esse assunto, estamos aqui com a médica veterinária Fabiana Vergani, ela que é sócia proprietária da Clínica Basquiroto em Criciúma. Também como convidada, temos aqui uma grande protetora, uma protetora linha de frente, uma pessoa que se doa a própria vida em defesa dos animais. A Ruth Francisco, ela tem hoje, sob sua tutela, nada menos que 75 cãezinhos. Muitos deles atendidos pela FAB, muitas vezes, né, Fábio? Sim. A gente tem uma grande parceria na proteção animal, protetores, sempre em conjunto com as clínicas, né, buscando soluções e cada um fazendo a sua parte nessa grande rede, né, de proteção, de voluntariado, da qual a gente vem falando aqui no PataCast. Então, fica ligado no PataCast que hoje as informações vão ser muito relevantes. Fábio, muito bem-vinda ao programa, minha amiga. Obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada, é um prazer estar aqui, um prazer estar falando sobre esse assunto, para a gente poder instruir as pessoas, o que elas podem prevenir, né? Prevenção é sempre a melhor opção. Então, as pessoas tendo conhecimento, informação, elas vão poder prevenir e agir quando necessário, né? Pela saúde dos nossos amiguinhos. Exatamente, essa é a ideia. Ruth, muito bem-vinda, amiga. Obrigada por estar aqui no PataCast. Obrigada também por vocês terem me convidado, né? É um prazer estar aqui com vocês e estamos aí na luta, né? É o jeito, né? Deixasse hoje os 75 Deixei. já alimentados. Sim. A minha tarefa, eu me levanto de manhã, lavo todos os caninhos, eles almoçam primeiro do que eu. Chega às 11 horas, já sou obrigada a colocar a raçãozinha deles, que senão eles não param mais de latir e ficar gritando dentro dos caninhos, né? Aí, uma hora dessa, já estão até tudo dormindo. É uma grande função, né, Ruth? Estão tudo na caminha deles já dormindo. Uma grande função, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, né, dessa tua rotina. E, inclusive, falar aí de algumas demandas que talvez tu tenhas, né? Talvez as pessoas, o público possa vir a ajudar, né, nessa estrutura que tu precisas para cuidar de tantos, né? Sim. A demanda hoje, a maior necessidade é a ração. São 25 quilos por dia de ração para eles. Então tá sempre precisando. Sempre precisando de doação de ração. Uma boa nutrição, com Sim. certeza, né, Fábio? Já auxilia muito na prevenção de um monte de doenças, né? Uhum. E vamos então falar de saúde de cães. A prevenção é a melhor alternativa, né, Fábio? Sim, sempre. E medidas de prevenção, quais são? Por exemplo, vamos começar lá no início da vida. No início, sim. O que um cachorrinho, para ter uma vida saudável, ele precisa ter já nos seus primeiros meses? Sim, uma das partes mais importantes, assim, na prevenção, né, quando a gente fala em filhotes ou até mesmo adultos, quando são adotados adultos já, é a vacinação, né? Então, a vacinação, ela é muito importante, ela previne contra uma série de doenças muito prevalentes aqui na nossa região, no Brasil de maneira geral, mas aqui na nossa região, doenças muito graves, muitas que têm uma letalidade altíssima, né? E então a imunização, né, a vacinação é muito importante, né? A utilização de medicamentos também para fazer a vermifugação dos animais, né? Então, para matar vermes intestinais, né? Evitar pulgas e carrapatos, né? Todo esse combo, né, de você desverminar, você manter o animal livre de pulgas e carrapatos e você manter o animal imunizado, no esquema vacinal que o veterinário vai te solicitar,
já é um meio caminho andado, né? A castração também evita uma série de doenças, né? Uma série de problemas, intercorrências e doenças. Então, a castração também é uma coisa muito boa para o animal, né? E uma boa alimentação, né? Uma alimentação de qualidade, né? Também vai ajudar na prevenção de doenças, né? Tanto agora quanto no futuro da vida desse animal, quando ele ficar mais velho. E o esquema de vacinação, Fábio, quantas doses de vacina um filhote precisa e quando deve iniciar esse esquema? Olha, normalmente, né, salvo algumas exceções, a gente inicia com 45 dias, é o ideal, né, para o cão, no caso do cão, né, vamos falar de cão, né, então a gente inicia com 45 dias de vida, né, a fazer a polivalente, que a gente chama, que às vezes a gente chama de V8 ou V10, né, então são vacinas que elas são polivalentes. O que quer dizer isso? Elas têm vários antígenos, elas causam proteção contra várias doenças, né? Então, a V8, no caso da V8, ela tem proteção contra 8 antígenos, e a V10, ela tem proteção contra 10 antígenos, né? Ali, na diferença de uma para outra, a proteção da leptospirose, que é a doença do rato, que é um pouquinho superior na V8 do que na V10 do que na V8. E aí a gente faz um esquema normalmente de 21 dias, a cada 21 dias, no intervalo de 21 dias, entre uma dose e outra, a gente faz 3 doses. Começando dos 45 dias, 21 dias depois a segunda dose, 21 dias depois a terceira dose. E anualmente precisa ser feito um reforço? Sim, e aí depois, anualmente, a gente faz o reforço todo ano, tá? Dessa polivalente. Né? E da raiva também. A raiva normalmente é uma dose só, uma vez por ano. Então, a partir dos 4 meses. Né? Então, com 4 meses de vida, a gente faz uma dose de raiva também. E aí, depois, anualmente, a gente faz a polivalente e a raiva. Essas são as vacinas imprescindíveis. Tem outras vacinas também, como gripe, giardia, que são mais opcionais, são muito interessantes de serem feitas, mas são mais opcionais. Mas a polivalente, né? A V8, a V10 e a raiva são indispensáveis. E essa vacina polivalente, a V8 ou V10, quais são as principais doenças que ela previne? Sim. As 3 doenças mais importantes ali que ela previne são a parvovirose, né? Que aí a gente vai falar uma por uma, né? Das doenças, a sinomose e a leptospirose. Tá? Tem outras doenças, como hepatite infecciosa canina, coronavirose, não é o mesmo coronavírus nosso, é outro parente, assim, né? Um primo dele. E mais algumas outras doenças ali que são menos importantes, são menos prevalentes e menos graves. Mas as 3 piores são a sinomose, a parvovirose e a leptospirose. São todas doenças virais, Fábio? Não, a parvovirose e a sinomose são vírus. A leptospirose é uma bactéria. Que pega pela urina, contato com rato. Normalmente o contato com rato, principalmente urina de rato, águas de enchente que são contaminadas com urina de rato, esgoto, etc, né? Então, é muito comum em pós-enchente, pós-alagamentos também, né? Dessas 3 doenças, a única doença em comum com o humano é a leptospirose, né? Sim. Porque o ser humano pode pegar do rato, né? Sim. Também a lepto do cão ou do rato. Sim. Então, uma pessoa que, por exemplo, convive com algum problema de rato em casa, que tem contato com urina do rato, ela pode pegar diretamente do rato. Sim. Assim como o cão. Sim. Mas o cão dá para prevenir, então, com essa vacina. Com essa V8 ou a V10. Isso, né? Exatamente. E as outras 2 que tu falaste são doenças muito importantes, doenças que infelizmente levam a muitos quase toda a óbitos. população aí conhece, já ouviu falar dessas doenças, porque elas são muito prevalentes. Já teve um animalzinho com essa doença, ou já ouviu falar de algum amigo que perdeu um animalzinho por essas doenças, porque elas são muito comuns. Aí são doenças exclusivas de cãezinhos, passa de cãozinho para cãozinho. Sim. Fala um pouquinho, Fábio, sobre a parvovirose. Quais são os sintomas? Como é que trata?
Sim. A parvovirose é um vírus, né? Causada por um vírus, né? A doença. E ela, assim, ela acomete principalmente animais até 1 ano e meio de vida. É muito difícil a gente pegar adultos com parvovirose. A não sei que a imunidade esteja muito baixa. Às vezes, fêmea parida, que está com a imunidade muito baixa, tal, pode acontecer. Senão, é muito difícil. É uma doença mais de animais filhotes e jovens. Mas é extremamente agressiva, né? Então, ele é um vírus que se multiplica, primeiramente, por toda a mucosa gastrointestinal do animal, então, mucosa do estômago, mucosa do intestino, e ela destrói essa mucosa, né? Então, o animal tem muita náusea, vômito, não consegue comer de jeito nenhum, perde o apetite, vomita muito, e diarreia, muita diarreia, né? E ela a característica principal dela é uma diarreia quase sempre com bastante sangue, né? Uma diarreia hemorrágica, né? Uma diarreia vinhosa, assim, líquida e vinhosa, assim, de cor vinho. Então, ela é extremamente debilitante, né? Porque ela desidrata o animal muito rapidamente, porque o animal não consegue comer, não consegue beber água, porque está nauseado. Se por um acaso beber ou comer, vomita. Às vezes, mesmo com o estômago vazio, ele vomita um monte, perde líquido, e aí perde muito líquido pela diarreia também, né? Então, uma diarreia secretória. Então, ele perde líquido de dentro do plasma, né? Do sangue, ele perde pela diarreia. Então, ele se desidrata muito rápido. Então, os animais morrem muitas vezes por desidratação. E o vírus, às vezes, ele também pode se multiplicar na medula óssea. Então, atrapalhar a produção de células brancas, células de defesa. Então, causa uma imunossupressão bastante importante também. E aí, debilita mais ainda. Então, começou com esses sintomas num filhote, correr para o veterinário. Corre com o veterinário, porque quanto antes a gente começar o tratamento, mais chances do animal sobreviver. E, por exemplo, como é comum em filhotes, muitas vezes dá em ninhadas, né? Uhum. Então, quando identifiquem um filhote da ninhada, qual é o procedimento para com os demais que ainda não mostraram sintomas, Fábio? O ideal é retirar o mais cedo possível, né? Separar, apesar que provavelmente já entrou em contato com o vírus. E entrar, às vezes, com remédios para melhorar a imunidade daquele animal que não apresentou sintomas, né? Melhorar a imunidade dele para tentar ver se ele não vai responder, mas ficar, né, muito em cima desse animal. Parou de comer, já leva no veterinário, porque ele provavelmente está com a doença e está começando a apresentar. Às vezes, normalmente, primeiro perdeu o apetite. Aí fica toda ninhadinha, então, em observação a partir do primeiro caso. Sim, já observa e já entra com algumas medidas para tentar melhorar a imunidade, que aí o veterinário pode passar algumas vitaminas, alguns suplementos alimentares. Porque, assim, infelizmente, né, o vírus é muito mais difícil da gente tratar, né? Então, haja visto o coronavírus, toda a pandemia, como foi, a dengue, né? Hepatite C e tal. É mais difícil da gente conseguir matar o vírus, né? Então, infelizmente, não tem assim, um tratamento específico para parvovirose que a gente entra e mata o vírus na hora, né? Então, não tem um tratamento específico. Então, o tratamento que o veterinário vai fazer é a terapia suporte, né? Para evitar que o animal morra enquanto ele está naquela fase de viremia intensa, que dura ali entre 7 e 10 dias. Então, a gente tem que manter esse animal vivo, melhorar a imunidade dele, controlar infecções bacterianas secundárias, para ele passar por essa fase de viremia para depois melhorar. Terapia suporte. Agora eu estou aqui pensando, Ruth, que a gente ouvindo a Fábio, muita coisa a gente já sabe de antemão que ela vai falar, são tantos os casos que a gente já atendeu, já recorreu aos médicos veterinários, já passou pelos tratamentos ali, torcendo junto, né, com esses bebês ou adultos. Inclusive, eu tive uma ninhada que foi degradada no meu portão e todos os 6 deu parvovirose, todos os 6 eu levei para Bax-Quiroto, acho que a Fábio lembra dessa história, aí teve um que sobreviveu, só um, e eu tenho ele até hoje lá em casa. Então, o nome dele é Scooby-Doo. Aí eu chegava lá, quando eu ia visitar, ele sabia que eu tava lá, ele já latia. Aí as meninas, o Scooby já sabe que tu estás aí, ó. Então é bem interessante. A parvovirose é uma doença danada. Tanto a parvo como a sinomose, né? Já tem experiência também.
Esses bebês foram abandonados No meu já portão. doentes no teu portão. Com certeza eu já estava doente, porque logo em seguida já manifestou a doença, né? E conseguiste salvar Um eu consegui salvar. com a tua mobilização. Bem que todos, eu levei todos, né? Mas já era mais fraquinho, já era mais debilitado, então não resistiram, né? E já trataste muitos outros casos de parvo ao longo desse teu Sim. tempo de proteção? Mas, na verdade, de sinomose. 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 A sinomose também é outra doença que já perdi muitos cães com sinomose, que tem vezes que a gente resgata da rua já bem debilitado, quando vai levar para a clínica já está bem debilitado, não tem mais o que fazer, não tem o que fazer mais, né? Então, mesmo com uma medicação, às vezes vem a óbito, mas também já foi muito salvo também. Tens algum sobrevivente também da sinomose na tua casa? Tem uma cachorra também, que eu peguei ela para morrer lá em casa. Daí a gente levemos ela na Basquiroto, chegou lá, ela ficou internada, ficou uns 10 dias lá internada e ela sobreviveu. Ruth, e na tua casa, com tantos animais, né, que não, né, que são geralmente vítimas de abandono ou levados até lá, né? Pessoas que vão lá e abandonam na frente da tua casa, maldosamente, inclusive, né? Tantos animais que tu tens, consegues ter todos eles vacinados ou não? Não. A maior parte não é vacinado. Não tem como vacinar, né? A vacina não é tão barata, ela é cara, né? E se é para fazer essa vacina que é mais em conta, também não resolve nada. Não vai. Tem que ser a vacina melhor, como a Fábio citou, é a V8 ou a V10. Então, para mim, vacinar 75 animais. Então, tá aí uma outra importante contribuição, né, que o ouvinte pode economicamente contribuir contigo na questão de ração e na questão também de vacinação, né? Quem sabe começar um esquema de vacinação. A gente pode ver ali, talvez fazer um preço de custo, alguma coisa assim. Tem a clínica Basquiroto que pode ficar parceira. Para Ruth, né? Não para todo mundo. Infelizmente, eu não vou poder fazer. Mas para Ruth. Nesse esquema específico, porque é de uma protetora, né? Sim. Então, essas campanhas são muito importantes, porque tem gente que auxilia na parte do trabalho, que é a linha de frente que eu chamo da proteção animal. Tem clínicas como a Basquiroto, que são super parceiras no preço social, quando é esses casos de protetores conhecidos, né? Que a gente já tem uma parceria, uma confiança. E tem a pessoa que ela não tem espaço, não tem tempo, mas talvez tenha recurso financeiro. Então, muito importante, né? Isso. Tá ajudando também nesse sentido. Inclusive, um dos objetivos aqui do PataCast, a gente quer muita audiência para passar muita informação do tipo dessa que a gente está levando hoje, que salva vidas. Sim. Mas também para sensibilizar cada vez mais corações para voluntariados. A gente quer começar aqui também a fazer campanha de arrecadação pelo programa mesmo, de ração, quem sabe aí criar uma campanha de vacinação, para ampliar essa rede de proteção, né? Sim, é muito importante. A sinomose, Fábio, que a Ruth colocou agora, né? Quem é aí que está sujeito à sinomose e os sintomas? Sim, a sinomose é o grande pavor do veterinário, né? De todo mundo, na verdade, porque é uma doença extremamente ruim de atender, né? A gente fica, às vezes, de mãos atadas, porque o tratamento também não tem um tratamento específico, né? A resposta de cada animal é muito variável. Então, quanto mais a gente consegue prevenir a sinomose, melhor. A sinomose também é causada por um vírus, né? Diferente da parvovirose, ela pode pegar em qualquer faixa etária, né? Então, a gente pode atender tanto filhotinhos quanto animais de 4, 5, 10, 12, né? Não tem idade. Não tem idade, não tem... Eu já peguei cachorros extremamente fortes, sadios, antes de pegar a doença. Pitbulls fortes, cachorros, assim,
obesos até, sabe? Super lindos, fortes e acabaram sucumbindo com a sinomose. Então, não tem idade e não tem cara, assim, né? Qualquer um pega. Que não esteja com o esquema certo que não de esteja, vacinação. sim, é muito... Claro que tem animais que são naturalmente imunes, né, à sinomose, mas, assim, são raros, então é muito... E você nunca vai saber se o seu é ou não, então você precisa vacinar, né, é importantíssimo vacinar e principalmente por causa da sinomose, manter o esquema todo ano, fazer bem certinho. Né? Porque senão, se você não fizer os reforços anuais, acaba aí caindo a imunidade, né? A produção de anticorpos e mais cedo ou mais tarde o animal fica propenso a pegar a doença. Carteirinha em dia, então. Carteirinha em dia. E alguns são muitos sintomas, eu sei, mas alguns sintomas assim que pode indicar, olha, uma urgência, uma sinomose, corre para o veterinário. A sinomose ela é muito variável, ela tem estágios, né? O vírus da sinomose ele tem uma preferência por epitélios, né? Epitélios do tecido epitelial. Então, ele pode se multiplicar em vários órgãos, vários sistemas, né? Pode começar normalmente começa, mas nem sempre, mas começa pela parte gastrointestinal. Então, vômito, diarreia. Não é uma diarreia com sangue, como a parvovirose, normalmente é uma diarreia assim, pastosinha, a líquida, de coloração normal, vômito. E ela pode passar a apresentar a parte respiratória, que é muito comum. Então, o animal começar com... Primeiramente, às vezes pode ser até o primeiro sintoma, antes de gastrointestinal. O animal começar com espirrinhos. Né? Então, começa, né, quando o vírus começa a entrar ali pelo nariz e vai começando a se multiplicar, então o animal começa com espirros, pode ser o primeiro sintoma. Se o animal for imune à doença, ou naturalmente, ou pela vacina, para ali, acabou. Né? Às vezes não passa disso. Agora, senão, aí começa a evoluir, pode causar uma pneumonite importante, né? Então, uma pneumonia viral, uma pneumonite, bastante importante, causando tosse. Muitas vezes a gente acaba tendo uma contaminação bacteriana secundária e aí vira uma pneumonia mista ali, pneumonite viral junto com uma pneumonia bacteriana. A gente é muito comum aquele olho remelento da sinomose, então, porque ele é um vírus que se multiplica na conjuntiva, né? Então ele causa uma conjuntivite e ele causa uma destruição das glândulas lacrimais. E aí o animal também começa a ter olho seco, falta de lubrificação. E aí por isso que fica bem marcado aquela secreção, às vezes esverdeada, nos olhinhos dos animais com sinomose. Ela também pode ter se multiplicar na parte da pele, né? Então, o animal às vezes pode ter lesões de pele, como piodermites, pústulas, né? Como se fossem espinhas ali pelo abdômen. Pode ter uma coisa que é muito comum, que é a hiperqueratose do coxim. Então, o coxinzinho do animal ele vai ficando mais grosso e vai rachando. Pode dar uma hiperqueratose do focinho também, então o focinho começar a ficar grossinho e rachar. E aí a pior e a mais temida parte da sinomose, que é a fase neurológica. Que aí ela causa uma encefalomielite, né? Então ela inflama o cérebro, inflama a medula. E aí o animal pode ter convulsões, podem ter mioclonias, que são aqueles tiques da sinomose, aqueles tremores involuntários, né? Que pode ser na cabeça, pode ser nas patas. E pode ter quedas, né, fraqueza muscular, por causa da mielite que ela causa na medula. Então, o animal começa a ter fraqueza, cai, né, tá andando, de repente, às vezes, um dos primeiros sintomas da parte neurológica, o animal tá andando, de repente, dá uma quedinha esquisita, fala, ele tropeçou aonde? Né? Então, isso, assim, a sinomose, ela é muito variável, porque tem animais que, às vezes, eles podem ir para a fase neurológica direta, você não percebe nenhum outro sintoma. Talvez tenha passado despercebido, o espirrar, um pouquinho de secreção no olho, e aí depois já vai direto para a parte neurológica. Então, é muito variável, né, isso no organismo do animal. Por isso que é importante já correr para o atendimento nos primeiros sintomas, ali a remela, até um espirrinho, porque daí é importante esse tratamento de suporte para prevenir. Sim. Não que vai dar 100% de certeza, né, Fábio? Porque, como tu disse, é uma virose. O tratamento não vai curar, ele vai ser de suporte para dar condição para o animal lutar com a doença, Exatamente. E, assim, a sinomose tem estudos, né, de campo que a sinomose ela pode chegar a uma letalidade de 70%, às vezes a 80%. Então,
70% dos animais que pegam a doença morrem, né? Em alguns estudos se evidenciou isso. Então, para vocês verem como é grave, como é severa essa doença, né? É difícil a cura, mas tem a cura. Tem então a é cura. importante Pode buscar ter o a cura. atendimento, né? Pode ter a cura, sim. Logo, porque não é tem uma a doença chance. que não tem, que é 100%. É uma doença que é muito grave, mas tem a chance de cura. E quanto antes da gente começar a tratar, mais chances o animal vai ter também. Tu já tratou, Ruth, muitos casos de sinomose? Já tratei bastante. Quer dizer, eu tratei na clínica, né? Eu levava lá para eles cuidar, né? Sim, mas Ficava internado e já fui em vários casos lá de sinomose. com essa tua experiência, tu já consegue geralmente acertar no diagnóstico? Assim, esse aqui eu acho que é sinomose. Já. Chega lá na FAB e é sinomose? Muitas vezes eu chego lá e já digo, ó, esse cachorro tá com sinomose. Então, a gente já muitos anos cuidando deles, então já dá para saber, né? Claro, aprendeu a reconhecer os Sim. sintomas, né? Sim. E tem um caso que já aconteceu de o cachorro tá comendo, comparação. Eu fui lá, botei comida de manhã e ele comeu. Quando chega de tarde, eu vou lá olhar ele, o cachorro já tá com tique. Do nada, já tá com tique, sabe? Não tem ramela, não tem Às secreção, vezes pode ser. não tem nada, já começa diretamente com tique. Então, já é hora de correr. Direto na fase neurológica. Já Muitas tá vezes direto na acontece. fase neurológica, bem assim, né? Daí é clínica e a desinfecção. Daí como é que é feita? Né? Por exemplo, tem outros cachorros em casa, apareceu um cachorro com sinomose. Como é Eu- que vai prevenir os outros? Como é que tu faz, Ruth? Tu que, Eu que tem tenho- tantos. Eu tenho um canil separado, né? Quando eu vejo que tem um que tá doente, eu já vou lá, tiro ele, levo para a clínica e eu uso muito detergente clorado. É o mais em conta para mim usar, né? Então, detergente clorado é a minha solução de fazer com balde de água e jogar e esfregar e ir jogando de novo. Porque daí é tudo acimentado, fica mais Isso, fácil, né? é. Quando é grama, fica mais Aí fica difícil, difícil. né? Não, o meu é cimentado, é tudo piso, né? Como é que passa a sinomose? Então, a sinomose, ela passa relativamente fácil, né? Então, é o contato, né, das secreções do animal doente, normalmente via oral, né, pro animal sadio. Então, o animal, ou ele se lambem, né, ou ele, onde tem uma urina, ou teve até uma urina, porque fica algum tempo ali, às vezes 2 semanas, 3 semanas, às vezes um mês. Às vezes é uma urina seca na rua, por exemplo, e o vírus está lá ainda, né? E o proprietário nem vê, vai passear com o animal lambe, já pode entrar em contato com o vírus. Aerosóis também, então, por exemplo, um animal doente espirrar ou tossir, e um animal são ali que está passando ali e tem contato com esses aerosóis, né, com essas partículas que vêm ali né, no aerosol, partículas virais que vêm pelo aerosol também podem passar a doença. Né? Então, o animal doente ele pode eliminar pela saliva, ele pode eliminar pela urina, né? É um pode fácil eliminar pela contágio. fezes. Exatamente. E no teu caso, tu atendes muitos casos, Fábio, de cães de rua, cães abandonados, vítimas de sinomose? Sim, bastante. Alguns a gente já teve Sim. o Preto, né? Sim, Lembra sim. que o Preto, ele era um cão comunitário, né, lá do Rio Maina. Ele tinha a gente pensou que ele tinha só o resquício, Sim, né? as sequelas. Só a isso. sequela, porque ele estava ele tinha uns tiques, tem Mas até comia, hoje, tava bem, né? tem Tava- até hoje, mas se alimentava tudo. Sim, Aí a gente levou para fazer o exame só Sim. para descartar, né? sim. Mas crente que ele já estava só na fase da sequela, que então não Não transmite. estaria eliminando, né? E ele tinha, mas ele foi um cachorro que passou muito bem pela doença, inclusive Sim. ali o tratamento, a intervenção foi mínima, medicamentosa, Uhum. mas ele foi obrigado a ficar um longo período de quarentena, né? Sim, Fábio? a gente fez um PCR de urina, né? Então, a gente coletou urina e foi feito um PCR, que é um exame laboratorial que consegue detectar pequenas partículas do vírus, pequenos pedacinhos do vírus ali na urina dele, deu positivo. Então, ele ainda estava eliminando o vírus no organismo quando ele veio ali. Por que que a gente manteve ele lá? Ai, Porque ele podia até estar saudável e já estava superando bem a sinomose, mas
mas ele estava colocando em risco toda a comunidade, né? Todos os Exatamente, cachorros espalhando em o torno. vírus por tudo ali, né? Por isso a importância de uma política pública muito séria, ininterrupta de vacinação, que aqui em Criciúma evoluímos muito nas políticas públicas de bem-estar animal desde 2018. Agora estão sendo 6.000 castrações só esse ano, né? Eles doam os remédios, Sim. além de fazer a castração, tem 5 clínicas conveniadas, não tem burocracia, né? Mas assim, no que tange a parte de prevenção, ainda precisamos avançar, porque que legal o dia, né? Que a gente conseguia aí imunizar toda a população, né, canina de Criciúma, né? Sim. Tanto das pessoas, às vezes, que não têm condições, né? Pessoas de baixa renda, quanto principalmente dessa população de rua, né? Todos imunizados, né? É um sonho. São doenças, por exemplo, a parvovirose e a sinomose são doenças que em países de primeiro mundo, elas são raríssimas, né? Então, dificilmente um veterinário que atende nos Estados Unidos ou na Europa, se ele pegar um caso de sinomose, vai ser ali, nossa, ele vai querer relatar o caso, porque ele não está acostumado a ver. A gente pega quase todo dia, né? E eles não estão acostumados a ver, é uma doença raríssima, porque eles fazem imunização com vacina boa, porque, infelizmente, as vacinas boas são as que vêm de fora pra gente, né? Por enquanto, a gente não tem, assim, uma qualidade tão boa na fabricação de vacinas. E essas vacinas, elas imunizam, né? E todo mundo faz, não tem poucos animais de rua, então os proprietários vacinam seus animais e virou uma doença rara. Praticamente erradicada, como acontece na população humana, por exemplo, paralisia infantil e várias outras doenças que eram muito comuns, que né, deixavam muitas pessoas debilitadas para o resto da vida, ou mesmo levavam a óbito, e hoje são praticamente controladas, mas graças à vacinação que tem que ser mantida, né? Sim. Gente, e assim, ó, quem tem o seu cachorro lá em casa e infelizmente acabou perdendo ele por sinomose ou por parvovirose, quanto tempo essa pessoa não pode botar outro animalzinho para dentro de casa, ou quais a profilaxia que ela tem que fazer antes disso? Sim, o vírus da sinomose, ele é um vírus mais lábil, assim, ele não dura tanto no ambiente. Então, assim, dificilmente ele vai passar de 2 meses no ambiente ali, né? Então, e ele é mais suscetível aos diferentes tipos de desinfetantes. Então, ele morre com mais facilidade, né? Então, às vezes, uma desinfecção com detergente clorado ou com hipoclorito de sódio, né? Que é que a gente usa bastante água sanitária, ou com amônia quaternária, ele já vai morrer, né? É mais tranquilo. Agora, o vírus da parvovirose é danadinho, ou vírus danado, ele é extremamente duradouro no ambiente, ele é extremamente forte, vamos dizer assim. Então, ele pode, em condições ótimas para ele ali, de umidade e de temperatura, ele pode conseguir durar 1 ano e meio no ambiente. 1 ano e meio. Então, é muito tempo mesmo. E ele é extremamente... Ele é muito forte em relação aos desinfetantes também, tá? Não, a maioria dos desinfetantes não conseguem matar ele. Ele tem que ter uma porcentagem por exemplo, a água sanitária, ela tem, acho que, eu não me lembro agora, acho que é 6%, se eu não me engano, ele tem que ter um pouquinho mais de cloro do que a água sanitária para poder matar. A água sanitária normal, ela não mata. Mas aí, se quiser adotar ou levar um cachorro para casa com esquema completo de vacinação, sendo o protocolo feito da forma correta, Sim. com a vacina importada e feita em clínica veterinária, tem a segurança daí? Eu acho que seria interessante se a pessoa, eu tive um filhotinho que morreu de parvovirose, eu quero adotar mais um, eu quero adotar mais um filhotinho logo em seguida. Aí é bastante preocupante, a pessoa tem que buscar, né, a desinfecção com cloro mais concentrado de toda a região, só que às vezes tem que ver, porque se tiver grama, etc., já complica um pouco, terra, né? E o ideal é ela já levar o filhotinho já com vacinação,
né? O ideal mesmo, a gente só pode considerar o filhotinho imunizado 15 dias depois da última A dose. última. Tá? Daí, Então, né? Então, o ideal era completar o esquema de vacinação para depois levar esse animalzinho para casa. claro, Né? é Deixar, sempre talvez, é o ideal. às vezes deixar com algum Se parente. levar Né? antes, a parvovirose pode pegar. Pode pegar. A parvovirose é danado o vírus. Com certeza. Né? Então, a vacinação é essencial, né? E, Sempre. Ruth, outras doenças que são comuns, Agora, que tu costuma pegar muito. Quais agora são? no inverno é a gripe. Já tem 2 cachorros gripados, tossindo já. Cachorro pega gripe, então? Pega, Fábio? pior que pega. Sim, tem alguns vírus, algumas bactérias que causam sintomas parecidos com a gripe, né? Tem alguns animais que às vezes têm problemas respiratórios já crônicos e no inverno agrava, né? Como bronquites, asmas, né? Igual para ser humano, às vezes no inverno agrava, mas tem doenças infecciosas que causam sintomas gripais importantes, assim, nos cães. Tu estás com 2 gripadinhos, Ruth. Começaram a tossir ontem à noite. Só que daí eu tenho medicação de doação que eu ganho. Eu esqueci o nome agora, mas é um xaropinho que é próprio para cachorro. Não tô lembrando o nome. Eu tô dando já para ele e tô dando amoxicilina também. E estão melhorando. Hoje já não vi eles tossir tanto. E bem aquecer bastante. Tem que botar eles bem agasalhadinho, né? Porque de uma simples gripe pode passar para uma sinomose. Aí tem que E ficar uma de olho. Pneumonia também, né? Porque baixa a imunidade, Baixa a né? imunidade. O frio o grande problema do frio é que ele baixa a imunidade, né? Para nós e para os animais, para nós. Então aí fica todos nós e eles ficam mais suscetíveis a doenças infecciosas, né? Outra doença, assim, que eu queria trazer aqui, que eu acho uma doença muito comum, banal, deveria ser fácil de prevenir, mas acaba levando a óbito, é a bicheira. Depois vocês me dizem o nome aí técnico, né? O nome da bicheira. Explica pra gente, a Ruth que já viu, já deve ter tratado muitos com bicheira, né, Ruth? Sim. Como é que tu nota que um animal tá com bicheira? No meu caso, muitas vezes a gente pega um animal da rua machucado, ou briga de cachorro, e às vezes, porque o animal é da rua, ninguém toma cuidado, ninguém cuida, ou muitos usam aquele spray prata. Aquilo ali não adianta nada. Tem que pegar o animal, fazer uma boa limpeza e cuidar, né? Porque senão a mosca vai pousar, vai dar bicheira. A bicheira, elas são... Larvas pra de quem- uma mosca. Larvas da mosca doméstica. A mosca doméstica normal, né? Aquela que incomoda a gente na cozinha e tal. Ela vai ali e quando tem uma superfície, né, exposta ali, um ferimento exposto, ela coloca os ovinhos dela lá. Assim como elas podem, às vezes, colocar no lixo, alguma coisa assim, elas colocam no ferimento do animal. E aí começa a se multiplicar. Esses ovinhos eclodem, começam a virar larvas de mosca. Só que são milhares, né? Centenas, às vezes a gente pega, às vezes, acho que já com milhares de larvas, porque a gente pega, às vezes, algumas bicheiras inacreditáveis, assim, né? Explicando pro leigo, porque a gente já viu muito, né? São as larvinhas, literalmente, dentro da carne do animal, comendo. E ele vai ela vai se alimentando da carne do animal. Eu já resgatei isso há muitos anos atrás, 25, 30 anos. Um que estava com a pata quase toda comida por bicheira, mas a gente ainda conseguiu salvar a pata. Depois teve a Brasina, que perdeu a pata com bicheira. Depois teve o caso onde eu conheci a Fabi, que foi o caso daquela dupla, aqueles manos grandões, lembra, sim, Fabi? Sim, lembro. Foi em 2011, Deve ter sido, faz tempo. 2012 no máximo. Foi quando, eu lembro que foi quando as médicas veterinárias concursadas vieram trabalhar ali no núcleo, que daí na época ainda era CCZ apenas, né? E eu lembro que elas chegaram num dia, no outro dia a gente já saiu para resgatar. Elas foram, foi importante. Era a doutora Maiara e a Natália. Só que na época não tinha o atendimento. Hoje é importante dizer que lá no núcleo já tem para essas
baixa complexidade, que a bicheira é considerada, já tem estrutura, né? Então, quem vê hoje um cachorro com bicheira pode recorrer ao núcleo, que lá eles fazem esse tratamento de tirar os bichos. Na época, a gente correu lá para Basquiroto, foi quando eu conheci a Fábio, e ele perdeu a orelha, né, Ele Fábio? perdeu a orelha, porque a larva ela vai se alimentando de tudo, de pele, de musculatura, né, de cartilagem, até às vezes ossos mais, dependendo do tempo que ela tá ali, às vezes até começa a se alimentar até do osso. Então o animal perde mesmo todo o tecido ali, todos os tecidos. O importante é que, apesar de serem os cachorros abandonados na linha Batista, né, aí veio o comunicado, o importante é agir rápido, né? Porque, no caso, ele acabou perdendo a orelha, mas ele viveu feliz por muito tempo. Depois eu soube, ele já foi a óbito, ele já faleceu. Mas a Mana, a última vez que eu tive contato, ainda estava viva. Mas viveu muitos e muitos anos, foi bem adotado. E é importante a intervenção, né, Fábio? Em quanto tempo que uma bicheira pode acabar matando um animal que não tem volta daí? Depende de onde ela tá muito de onde ela tá localizada, né? As da cabeça são as mais graves, né? Porque acabam podendo até atingir regiões na parte neurológica ali, né? Então a parte pode até atingir o cérebro, né? Tem algumas que elas vão por baixo do olho. Então depende muito da localização. Mas assim, poucos dias, em uma semana, menos de uma semana, na verdade, em 3, 4 dias, a gente já tem uma perda de tecido bastante importante. Tirando o sofrimento, né? Então o animal literalmente morre sendo comido vivo. É horrível, deve ser horrível, né? Ruth, já abandonaram o cachorro com bicheira pra ti? Tu já foi chamada a resgatar cachorro com bicheira? Já resgatei muitos com bicheira. Só que, assim, na época, eu não conhecia a clínica Basquiroto ainda. O que eu fazia? Eu comprava Capstar, dava o Capstar, tirava todas as larvinhas que tinha, dava um banho no cachorro e ficava tratando em casa. Já salvei muitos assim também, com o Capstar, porque o Capstar ele mata o bicho e bota pra fora, né? Importantíssima essa receita, né? Esses comprimidos que tem agora, né? Que já fazem bastante. O Capstar já é bastante antigo. Agora temos outros também que duram mais tempo, né? Eles são importantíssimos, porque a gente mata de dentro para fora, porque às vezes as larvas elas vão muito profundas, né? Então, para a gente ir tirando uma por uma, às vezes sobra alguma lá para dentro que a gente não consegue tirar. Então, a gente dando esses comprimidos, elas morrem, né? Então, se fica uma ou outra, o organismo depois espelha, né? E é ótimo, é ótimo. Esses comprimidos são ótimos. O Capstar, por exemplo, além da bicheira, ele previne outras... O Capstar, ele pega bicheira e ele pega pulgas também, né? Só que o efeito do Capstar, ele dura 24 horas somente, né? No organismo. Tem alguns outros novos agora que pegam carrapato, pegam pulga, o pessoal conhece, né? Não sei se é para citar nomes, mas tem vários. Pode falar. Inclusive, tem vários. Ideia do quem vir um cachorro com bicheira, de pronto já pode dar Capstar. Já pode dar Capstar. Tem qualquer agropecuária, em qualquer clínica veterinária. Sim, mas assim, eu acho que eu vou tentar citar todos para ninguém ficar bravo. Mas a gente tem agora, a gente tem o Simpark, a gente tem o Credelio, a gente tem o Nesgard, a gente tem o Bravecto, a gente tem o Defensa, todos o Comfortis, que é do mesmo fabricante do Capstar, todos esses ali, eles são remédios muito efetivos, e o interessante deles é que eles duram 30 dias, tem uns que até duram 3 meses, né? Então, mesmo se, vamos dizer que é uma ferida que vai demorar para cicatrizar, né? E o animal vai ficar aí ainda com 15 dias com essa ferida e tal, principalmente animais de rua, você dá um comprimido desse, você está garantido que por 30 dias não vai voltar a ter bicheira, porque às vezes você pode matar a bicheira, né, que tirar as bicheiras que estão ali, aí depois se fica essa ferida ali, tá numa época de calor tal, às vezes a larva pode ir lá, a mosca pode ir lá colocar novos ovinhos, virarem novas larvas. Então é interessante, na verdade, para prevenir, às vezes quando o animal tá calor, tá período de moscas e o animal tá com uma ferida, qualquer animal que tá com ferida meio aberta, que vai ficar meio aberta, o proprietário já deve dar um comprimido desses para prevenir a bicheira. Você pode prevenir a bicheira.
E quando pegar um cachorrinho nessa situação, também primeiros socorros pode ser essa medida. Já dá na hora. E às vezes Pegou, a pessoa já dá. acha um bichinho na rua, quer ajudar, quer fazer o bem. Vai lá, compra um capstar e dá. Nossa, já Vai ajuda fazer um bem, mas é só 24 horas. Sim, Então, se desse outro que aguentasse mais tempo, sim. já que o animal vai ficar na rua, seria melhor. Sim. Já ajuda muito. O ideal, se já tiver uma bicheira em estado mais avançado, é dar o capstar, fazer como a Ruth, tirar, ou de preferência levar, ou no núcleo do bem-estar animal, ou Sim, em alguma levar numa clínica clínica. que vai fazer É essa porque quando você limpeza. dá esses comprimidos, as larvas elas morrem. E até fica mais fácil depois de você fazer a limpeza. Você dá o comprimido, elas morrem. E aí depois você faz a limpeza, já é mais fácil, porque elas até soltam mais fácil, elas, né, se desprendem do, né, você não tem que cutucar tanto assim o animal para poder tirar as larvas, né? E o spray, que a Ruth falou, spray prata, aquele spray, aquilo ali eu já ouvi falar que tem risco de intoxicação porque ele é feito para gado. Ele é feito para gado, né? Ele é feito para gado. Não é muito interessante. Quando a gente pensa em animais muito grandes, um cachorro de mais de 30, 40 quilos, sadio, que fica ali numa fazenda, alguma coisa, fez um cortezinho, a pessoa quer prevenir, às vezes colocar um spray prata para prevenir de uma mosca, até é aceitável, né? Agora, para animais de pequeno porte, animais mais velhos, gato, pelo amor de Deus, a gente às vezes pega feridas de gato cheio de spray roxo, spray prata, e aí o animal chega intoxicado, aí o animal tem 2 problemas, ele tem a bicheira e agora tem também uma intoxicação bastante importante que provavelmente vai levar ele a óbito. Então, não é interessante. Ainda mais com tanto comprimido aí que tem. Tem coisas muito mais Tem específicas, né? E muito mais seguras, né? Daí falando em desparasitar, né? São esses mesmos remédios que tu citasse, Fábio, que é para pulga, carrapato. Tem remédio que previne pulga, carrapato? Sim. A gente tem 2 tipos de parasita, né? A gente tem os parasitas internos e os parasitas externos. Quando a gente está falando de parasitas internos, a gente normalmente está falando dos vermes. A maior parte intestinais. Temos outros tipos de vermes também, que às vezes se alojam no coração, no fígado. Mas vamos falar ali, né, os principais vermes intestinais, que seria a lombriga, né, a solitária, a lombriga, né, que o pessoal falava antigamente, né, e muitos deles são zoonoses, então a pessoa pode, uma criança, etc., pode se contaminar com esses, né, por isso que é importante, né, às vezes o cachorro é proibido na praia, proibido de ir no parquinho ali, onde tem areia e tal, justamente por causa dessas doenças, porque o animal pode defecar e às vezes passar isso para as crianças, né? Então é muito importante fazer a desverminação dos animais, né? Com remédios específicos. E temos os vermes internos, né? Os parasitas internos e os parasitas externos, que aí a gente está falando de pulgas, carrapatos, sarnas também, né? E então também é muito importante, que depois acho que mais para frente a gente vai falar de doença do carrapato. Né? Mas assim, é muito importante tanto matar todos os vermes intestinais, né? A importância é tanto para a saúde daquele animal específico, porque os vermes intestinais debilitam muito o animal, quanto quando a gente fala em saúde pública. Né? Então, quando a gente está falando em saúde pública, saúde do ser humano, da saúde das nossas crianças, também é muito importante fazer a desverminação dos cães e gatos que ficam com a gente. Né? E assim, em relação às medicações que você me perguntou, né? A gente tem alguns comprimidos que vêm com tudo, tá? Então, ele já mata parasitas internos e parasitas externos. E tem alguns que não, que aí eles têm que... Você compra a parte para ectoparasitas, para os parasitas externos, e compra o vermífugo para dar para o animal, para a parte interna, para os vermes intestinais. Tem vários. Agora no mercado tem mais de 20 opção no mercado, para vários preços também. Exatamente.
Exatamente. Tem de vários preços, tem medicações, principalmente quando a gente fala em vermes intestinais, tem medicações muito baratas no mercado. É extremamente barato. Tem de tudo que é preço, mas tem coisas muito baratas que são efetivas. Tá? Certo. E a gente entrou aqui numa doença que pode ser prevenida com isso, que é uma doença importante que tem levado até muitos cachorros a óbito, que é a doença do carrapato, né? Sim. Fala um pouquinho dela, Fábio. A gente chama ali, né, vulgarmente de doença do carrapato. Na verdade, são várias doenças que podem ser transmitidas pela picada do carrapato, né? Então, são igual o vírus, o mosquito da dengue pode transmitir o vírus da dengue para uma pessoa quando ele pica a pessoa, a mesma coisa. O carrapato, ele passa a doença quando ele pica o cão. Se esse carrapato está contaminado. E são várias doenças, não é uma doença só. São várias doenças, normalmente são hemoparasitoses, porque a gente chama de hemoparasitoses, porque são agentes que eles têm predileção pelas células sanguíneas, né? Então, eles causam alterações nas células sanguíneas, muitas vezes. Não somente, mas muitas vezes o primeiro sintoma ali é a discrasias sanguíneas. Então, nós temos a rangeliose, que é extremamente grave, e a gente tem pego muito. A gente tem a erliquiose, temos a babesiose, temos o anaplasma, né? Então, são várias doenças. E, às vezes, um carrapato só pode passar essa doença, se ele estiver contaminado. Exatamente. Já aconteceu com a minha cara preta, que foi atendida lá por ti, que sobreviveu, mas realmente é uma doença que tem que ter atenção, tem que correr também para o atendimento. Exatamente. Né, para conseguir reverter o quadro. Então, a importância de estar sempre desparasitado. Sim. Porque daí previne, né? Com aquilo ali, o carrapato não dá tempo, então, dele Sim, grudar. o carrapato ele tem que ficar algumas horas, depende muito de cada antígeno, cada bactéria, protozoário ali, ele necessita de uma quantidade de tempo do carrapato ficar fixado no animal. Mas, normalmente, esse carrapato ele tem que ficar algumas horas fixado no animal para poder passar, né, bastante agente para poder adoecer, né, para poder o animal adoecer. Então, você dando esses medicamentos, o carrapato não vai ficar, ou não vai se fixar, ou ele vai ficar pouco tempo fixado e já vai cair morto. E aí, não dá tempo de pegar a doença. Tá, e a importância da prevenção, né? Sim. Ruth, e tu, eu quero saber agora um pouco da tua vida de protetora. Faz quanto tempo, Ruth, que tens essa dedicação? Já faz muitos anos, olha, já perdi até as contas. Já faz mais de uns 20 anos já que eu sou protetora, que eu cuido dos bichinhos. Como é que começou essa história? Começou com o abandono no meu portão, começou com gato. Começava lá no portão, botava o gatinho em colinho fechado, eu criava na madeirinha. Só que na época eu nem sabia que existia adoção. Eles iam ficando. Teve uma época que eu tinha 100 gatos. Não sabia que tu tinha Sem da gato. fase gateira. Aí depois começaram, não sei se vocês lembram da Joane Steiner. A Joana, tem várias outras que daí começaram a me conhecer. Iam na minha casa me visitar. Ruth, vamos botar para adoção. Começaram a fazer feira. Comecei a doar os gatos. Doemos tudo. Aí começou a vir os cachorros. Aí não tinha mais gato, começava a aparecer cachorro no meu portão. Uns até amarravam já no meu portão e deixavam lá amarrado. Uns já botavam para morrer no meu portão. E assim começou, né? Muitos me pediam lar temporário. Né? Te dou a ração todo mês. Tem muitos casos de pessoas que até hoje, eu digo, me abandonaram, né? Botaram os animais lá e não estão nem aí para os bichinhos. Claro que eu não vou nem citar nome aqui também, né? Mas tem bastante gente. O lar temporário, quando a gente pede para uma pessoa, né? A gente tem que ser responsável para o encaminhamento desse animal, né? Inclusive garantindo a adoção, levando nas feiras até conseguir. Exatamente. E também até sempre que é comigo, que acontece com ninhadas, como aconteceu, Fabi, o caso da Mala agora fez 1 ano, Nossa. agora é dia 6. Passa rápido, né? Só no ano passado teve mais a ninhada do Santo Antônio e teve mais uma outra ninhada de uma mamãezinha que morreu ali no bairro São João, que foram casos assim que eu acabei tendo esse contato direto. E a gente fez tudo, né, Fábio? A gente fez, eu lembro que
O caso da mala foi numa noite fria de junho, que tu verdade. foi lá em casa, então eles foram todos doados já com as carteirinhas de vacinação. Sim. Os da mala foi um vapt-vupt, né? Porque viralizou, então as pessoas se comoveram. Sim, você lembra que eles estavam com muitos vermes, estavam com diarreia, a gente Muito. deu vermífugo e saiu uma infinidade de vermes, né? Eu estava vendo as fotos agora, né? Para fazer uns TBT. E justamente é terrível o que saiu de verme deles. Os do Santo Antônio também. E a gente recomenda, e eu tenho certeza que muita gente voltou para dar as outras doses, né? Sim. Fábio, da Graças a vacina. Deus. Todos eles acho que foram vacinados certinho. Então, a importância da pessoa saber que não é assim resgatar o cachorro na rua e levar para casa do protetor, ou chamar o protetor, vem buscar, né? Porque nós, protetores, já estamos com as casas cheias, né? Falando nisso, Ruth, tem cachorros lá disponíveis para adoção? Tem vários disponíveis. Tenho muitos que não são mais para adoção por estar muito velhinho já, né? Então, não tem. As pessoas geralmente querem um cachorro que vai interagir com a pessoa, né? Mas eu ainda tenho bastante. Tenho vários cachorros, tudo castrado, né? Tão desverminado. Os teus cachorros já são todos castrados? São todos E castrados. desvermifugação, isso aí também mantém Isso eu em consigo. dia. Porque não é uma coisa que é tão cara, né? É uma coisa que é mais em conta, então. Ganho também, vermífugo, eu ganho também, às vezes, né? Sempre, lá na FAB, muitas vezes, tem uma doação, ela também sempre me ajuda, sempre me dá. Então, fica mais fácil para mim. E lá em casa tenho vários cãozinhos para adoção. Todos os tamanhos. Todos os tamanhos. Tu aceita período de experiência, de adaptação? A pessoa ir lá, conhecer, pegar, e se não der certo, talvez fazer contato contigo? O que eu faço? Quando a pessoa me liga que quer um cãozinho, eu digo assim, você vem aqui, olha realmente qual cão que você quer. Eu tenho as folhas de termos de adoção, eu peço para as pessoas assinar, porque eu fico com contato e a pessoa também fica com o meu. Caso não dê certo, por favor, não solte na rua, me devolva. É o que eu peço. Faz aquela adaptação, ver se é Sim. aquele temperamento Sim. mesmo, né? Tu aceita isso. Então, é uma boa oportunidade, né? Para que... Tu tens caramelo, que agora os caramelos estão na moda. Tens algum? Tenho. Tem fêmea caramelo. Fêmea caramelo. Tens filhote? Não, filhote, graças a Deus, eu não tenho. Nenhuma raça, nenhuma cor? Não, filhote. Tem jovens adultos? Sim, os que eu tenho são todos adultos. Tem fiapo de manga? Não. Tem preto? Preto que mais tem. Os pretos bonitos, Eu tudo bem tenho. cuidado, bem lindo. Eu tenho os cachorros pretos bem bonitos lá. É importante, né? As pessoas começarem a abrir os lares, né? Não mais sim. abandonar. Ai, tão maravilhoso adotar, né? Eles ficam tão agradecidos. Todos os meus cães também são adotados e são maravilhosos e elas são agradecidas. Dá para perceber o olhar de gratidão deles, né? Que eles olham pra gente. Eternamente gratos, Sim, né? eternamente gratos. É uma atitude importante, né? Para a proteção animal é o ato da adoção. Sim. E o abandono que a Ruth falou, tem gente que abandonou já na frente da casa dela, é crime, né? Isso. Crime Hoje de é maus crime. tratos. Mas 20 anos atrás, eu acho que não era crime ainda, porque É. era muito abandono. Hoje até que parou, mas era muito abandono. Na época, eu trabalhava, né, fazia faxina, eu trabalhava como faxineira. Saía de manhã, quando eu chegava de noite, tinha uma caixa no meu portão já com 3, 4 cachorrinhos. As pessoas ficam sabendo que a pessoa acolhe. Já era e aí direto assim, ó. É um absurdo, né? Ô, Ruth, e além de tu cuidar de todos esses teus, tu tens também, assim, cachorrinhos de comunitários na tua rua que tu alimenta, ou orienta algumas outras pessoas como cuidar? Sim, geralmente, quando tem casos, as pessoas ali, todo mundo me conhece, né? Que sabe que eu tenho cachorro. Então, quando tem um cachorrinho doente, ou quando precisa de alguma coisa, eles vêm ali me chamar. Porque eu aprendi a fazer injeção também, né? Não pego veia, a veinha do cachorro eu não sei pegar. Mas subcutânea e intramuscular eu sei fazer. Então, muitas pessoas, ai, meu cachorrinho tá doente. Teve um caso uma vez bem interessante, que era 2 horas da manhã, e um senhor me chamando no portão. Senhor de idade, e eu moro sozinha. Eu disse, meu Deus, e agora, né? Ai, por favor, senhora, me ajuda, meu cachorrinho tá morrendo.
Daí, ou seja, o que Deus quiser. Fui lá, abri o portão, atendi o homem, que de fato ele estava com o cachorrinho já agonizando no braço dele. Aí levei pro meu sofá, botei deitadinho. Ele assim, eu posso deixar ele aqui? Você vai deixar aqui para morrer, né? Pensei comigo, né? Daí, quando foi no outro dia, ali na mesma hora, a medicação que eu tinha, me lembro como se fosse hoje. Eu tinha Baitril, que era antibiótico, e qual era o outro? Tinha outro que era anti-inflamatório, me esqueci o nome agora. Eu dei uma dose de cada, os cachorros já estão morrendo mesmo, seja o que Deus quiser, né? E eu salvei o cachorro. O cachorro reagiu, tá? Ou no outro dia o homem veio ali em casa, ele assim, e o meu cachorrinho sobreviveu. Olha, teu cachorrinho, tá? Ele sobreviveu, mas eu te indicaria levar em alguma clínica veterinária, né? Aí ele disse que ia levar ali na Selinger, que ficava perto. Se levou ou não levou também, não sei. Eu sei que o cachorrinho dele sobreviveu, porque ele tem o cachorro até hoje eu converso com ele. Ele foi mesmo buscar ajuda, né? Sim. Aí a gente tá sempre disposto, né? Ele não foi Sim. simplesmente passar o caso pro protetor. Não, Ele foi buscar ajuda e Porque às vezes orientação. de madrugada, né? E a gente fica com medo, mas fazer o quê? Eu vi o cachorrinho na mão dele ali agonizando, eu Naquela fui época ajudar. não Né? tinha muita veterinário plantões, né? Que nem Não, tem acho que agora, naquela né? época Agora não tinha, né? Exatamente. Ruth, qual é o teu Instagram? Para quem quiser entrar, conhecer alguns O cachorros meu Instagram teus. é Abrigo da Dona Ruth. Abrigo da Dona Ruth. Procurar lá no Insta. Certo. Meninas, a gente agora começa a se encaminhar para o fim do programa. Quanto a essa relação, com relação a nossas questões de hoje aí de clínica geral veterinária, Fábio, tem mais alguma coisa para colocar? Não, acredito que não. Acho que o importante foi falado, né, sobre a importância dos cuidados iniciais, mais básicos, né? Que é a imunização, a desverminação e o cuidado para evitar pulgas e carrapatos também, as medicações disponíveis, né? Que agora são muitas, né? Uma boa alimentação. A gente com isso, a gente já faz muita coisa pela saúde dos nossos amiguinhos ali, né? Eu espero que esse programa sirva assim para muita, né, para instrumentalizar muita gente, né, a como agir, a proceder rapidamente, né, nos casos de doença, para que realmente salva vidas, né? Sim, sim. Vocês têm muitos casos em comum também? Sim. Sim, como qualquer doença tem, né? O primeiro, quanto antes começar a tratar, antes, né? A melhor é prevenir, mas se aconteceu, aí quanto antes, melhor, né? Quanto antes começar a tratar, melhor. Nos próximos PataCast a gente vai seguir falando muito de saúde animal, dicas, né, tanto para cães quanto para gatinhos. E também, muito importante, trazendo os protetores, como no caso hoje foi a Ruth. Então, Ruth, te agradeço muito. Tens alguma colocação final? Alguma mensagem que queiras deixar? Eu que agradeço, né, pelo convite que tu me fizesse, né, de estar aqui, né, e a oportunidade de mostrar o meu trabalho, né, das pessoas conhecer, né, saber que eu tenho os bichinhos para adoção, né, e quem quiser adotar um cachorrinho, é só entrar lá no meu Instagram, que tem bastante cachorrinho lá postado também para adoção. Tem meu número lá também. Também quem quiser fazer doação de ração, que no caso é o que eu preciso bastante para eles. Tudo que vier é bem-vindo e eu agradeço. Qualquer dia eu vou lá te visitar de novo. Uma Tá vez a bom. gente foi fazer o Late-Me e companhia lá também, né? Quando eu fazia com a Dalva. Foi em 2020, eu acho. Queres deixar o teu WhatsApp? Meu WhatsApp é 999771488. Certo. E a doutora Fábio, então, da Clínica Basquiroto, que agora, em breve, vai ser inaugurado a reforma. A reforma, o hospital completo, né? A gente já está fazendo atendimento 24 horas, né? Nosso atendimento é 24 horas. E eu acho que lá para setembro, outubro, a gente inaugura um espaço bem grande, né? Ainda melhor ainda. Super estruturado. Isso, mas estamos atendendo ali no mesmo local. Já né? 24 horas. Isso. Estamos, então, aguardando o convite para a inauguração. Final da obra. Gente, muito obrigada, então. Obrigada pela audiência a todos. Na próxima semana, a gente volta com outro PataCast. Se está gostando do conteúdo do programa, ativa o sininho,
E não esquece de compartilhar com os amigos, tá? A gente precisa de audiência para levar a voz animal levantar cada vez mais a voz animal, a voz da proteção animal. Obrigada e até o próximo PataCast.